Bem, como eu já falei no nosso encontro de hoje, eu vou falar um pouco sobre a vida e a obra da Frida Kahlo, essa grande artista do século XX, mexicana. E eu dei o nome para essa live, para esse nosso encontro, de simplesmente Frida. E até o final do nosso encontro, vocês vão entender o porquê de eu ter escolhido esse título. Vamos falar um pouquinho sobre a vida dela, uma vida que vocês devem saber, uma vida muito difícil, uma vida de muita dificuldade, de muitas tragédias pessoais. Bem, ela nasceu no dia 6 de julho de 1907, na cidade do México. O nome completo dela era Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón. E ela era filha de um fotógrafo que tinha ascendência europeia. Ele era germano-húngaro, chamado Guilhermo Kahlo, e sua mãe era Matilde Calderón e Gonçalves, que tinha ascendência indígena. Bem, em 1913, ela contrai poliomielite e em 1925 ela sofre um gravíssimo acidente e ela viajava num ônibus que acabou colidindo com um bonde. E ela teve que fazer diversas cirurgias reparadoras por causa desse gravíssimo acidente. E, obviamente, teve muitas sequelas desse acidente ao longo da vida. Teve que conviver com essas sequelas ao longo da vida. Bem, em 1928, ela se filia ao Partido Comunista e foi lá que ela conheceu Diego Rivera, que foi o grande amor, a grande paixão da vida dela. Um ano depois, ela se casa com ele. Entre 1930 e 34, ela vive nos Estados Unidos, então casada com Rivera. Nesse período, ela sofre vários abortos espontâneos e também ela necessitou amputar os dedos do pé direito. Em 1939, ela expõe em Nova York e Paris. Então, nos anos 30, ela começa a ter um sucesso artístico, um reconhecimento artístico muito grande. Eu acabei não falando, mas como ela sofreu esse acidente gravíssimo e teve que ficar hospitalizada por muito tempo, o pai dela, para que ela conseguisse sobreviver naquele momento difícil, o pai dela instalou no leito onde ela tinha que ficar deitada um cavalete para que ela pudesse pintar. Então ela começa a pintar como uma terapia ocupacional para poder conseguir vencer aqueles momentos em que ela estava presa na cama se recuperando do acidente e das cirurgias. Então ela foi autodidata, apesar que ela também chegou a estudar com mestres e ela também chegou a lecionar artes no México. Mas boa parte da formação dela foi a partir da necessidade dela de se expressar e de pintar, de fazer arte naqueles momentos mais dolorosos da recuperação dela. Bem, como eu falei, então, nos anos 30, ela alcança um sucesso profissional, ela começa a expor. Foi também nos anos 30 que ela conhece Breton e os surrealistas, que dizem que ela, sem saber,
ela era uma surrealista. Só que depois ela recusa esse rótulo, ela recusa ah, esse, essa, ah, essa denominação surrealista para o trabalho dela. Ela alegava que ela pintava o que ela sentia, ela pintava a própria vida dela, ainda que com uma linguagem visual e metafórica muito semelhante ao surrealismo. Bem, em 53 ela tem uma perna amputada na altura do joelho e em 54 ela vem a falecer em Coyoacán, na cidade do México. Bem, aqui eu trago para vocês uma pintura de 1926, uma das primeiras pinturas que ela fez, um dos primeiros autorretratos que ela fez. E autorretrato com vestido de veludo. E a gente já observa certas características que se tornaram muito presentes na obra dela ao longo da vida dela. Primeiro, o fato dela pintar um autorretrato. E segundo, ela se autorrepresenta com um vestuário com roupas muito exuberantes, muito coloridas. Nesse caso aqui com um vestido de veludo. E a gente observa essa característica que ela tem de se autorrepresentar com roupas muito belas, com adereços no cabelo ou com joias. E também é muito interessante observar como ela pinta o fundo da pintura, que são pinceladas, são formas onduladas que, de certa forma, dialogam com esses detalhes da roupa dela. E ela teria pintado esse autorretrato para o primeiro noivo dela, isso em 1926. Mas antes de continuar a mostrar o trabalho dela, eu queria chamar a atenção para essa frase do grande historiador da arte, Ernst Gombrich, grande historiador da arte austríaco, Ernst Gombrich, que passou grande parte da vida na Inglaterra. Olha o que ele fala: não existe arte, existem apenas artistas. Olha que curioso, um grande historiador da arte, que talvez tenha escrito o livro mais conhecido de história da arte, que é o livro História da Arte, do Gombrich, né? A obra que ele escreveu, uma das mais conhecidas desse tema. E aí ele, curiosamente, no início da obra, ele escreve essa sentença que parece ser absolutamente contraditória à própria obra que ele escreve. Não existe arte, existem apenas artistas. E por que eu estou falando essa frase? Porque eu acho que a Frida Kahlo, ela transcende qualquer tentativa de classificação. Então, boa parte dos artistas, eles, por uma questão acadêmica, ou até por uma necessidade que nós que eu estou falando, nós fruidores, nós público, nós temos uma necessidade de classificar, de enquadrar os artistas, e talvez as pessoas de uma maneira geral, em categorias. Mas como ela era uma artista que transcendia essas categorias, eu acho que essa frase casa bem com isso, porque não existe arte, ou seja, não dá para a gente categorizar o trabalho dela numa caixinha fechada.
existem apenas artistas, ou seja, ela era apenas uma artista que queria expressar a sua vida e principalmente a sua dor, a dor que ela sentia ao longo da sua existência. Então, ou seja, a obra dela transcende qualquer tipo de classificação, e nesse sentido eu concordo com Gombrich. Nessa pintura aqui, o Bonde, de 1929, ela volta a tocar num tema extremamente doloroso para ela, que foi o acidente. Então ela representa várias pessoas sentadas num banco, vários passageiros sentados num banco, diversos tipos de passageiros, né, que estão ali viajando num bonde. Então, aí falando um pouco das características formais do trabalho dela. Formalmente falando, muitos classificam o trabalho dela, as características formais, como ela sendo influenciada pela chamada arte ingênua ou naif. Mas isso é apenas uma questão de descrição formal do trabalho dela. É claro que, lembrando a frase do Gombrich, o trabalho dela transcende muito qualquer classificação, mas o trabalho dela visualmente dialoga com esse tipo de arte chamada arte ingênua. Até porque a formação dela essencial ela foi uma autodidata. Nessa pintura aqui de 1931, Frida e Diego Rivera, a gente observa ela se autorretratando junto com Rivera, que foi um grande artista mexicano, um artista muralista, que tem grandes trabalhos no mundo inteiro, um dos grandes muralistas daquele momento da história da arte mundial. E aqui é curioso a gente observar a diferença de estatura entre o Diego, que era um homem alto e grande, né, e gordo, e ela era uma mulher de estatura baixa e magra, e a gente vê essa diferença de tipo físico entre os dois. Ela foi extremamente apaixonada por Rivera, o relacionamento deles foi muito conturbado e eles se separaram e se reconciliaram algumas vezes. E uma coisa muito comum é que Diego tinha muitos relacionamentos extraconjugais. E um deles foi extremamente doloroso para Frida, porque ele teve um relacionamento extraconjugal com a própria irmã da Frida. Inclusive teve filhos com uma das irmãs da Frida. E quando ela soube disso, foi extremamente doloroso para ela. Mas Frida também teve outros relacionamentos extraconjugais. Inclusive, ela teve relacionamentos com outros homens e com outras mulheres. E dizem que o Rivera ele não se importava com os relacionamentos que ela tivesse com outras mulheres. Ele só se importava com os relacionamentos que ela tivesse com outros homens. Mas enfim, e ela teve uma grande paixão por Diego Rivera, mas também ela sofreu muito por conta desse relacionamento. Inclusive tem uma frase dela que diz mais ou menos o seguinte, que o bonde, na vida dela, o acidente com o bonde e o fato dela ter conhecido o Rivera, foram duas coisas terríveis na vida dela, sendo que o fato dela ter conhecido o Rivera teria sido até pior do que o bonde, que foi o acidente dela. Bom, dando continuidade, nessa obra aqui, ela representa uma internação que ela teve que passar
no Hospital Henry Ford, nos Estados Unidos, em 1932, por conta de um dos abortos espontâneos que ela teve. Abortos esses que provavelmente foram causados pelos problemas físicos que ela tinha, que foram consequência do acidente que ela passou, né? Da extrema das lesões que ela sofreu. Então ela não conseguiu nunca engravidar. E ela acabou tendo vários abortos espontâneos por causa disso. E é interessante observar nessa pintura que ela representa um feto, ela representa ali na parte inferior à direita, ela representa os ossos da bacia que foram lesionados por causa do acidente, e ela está deitada numa cama e ela sangra muito. E é interessante observar que todos esses objetos que ela representa à sua volta são ligados a ela por fios vermelhos que parecem veias. Aliás, isso é uma forma que ela é um recurso que ela utiliza muito ao longo de suas pinturas. Nessa outra imagem aqui, ela representa a família dela como uma árvore genealógica. Então ela é aquela criança que está na parte inferior da imagem. Observem que em volta dela existe uma construção na cor azul. Essa é a famosa Casa Azul, que era da família dela, onde ela também morou grande parte da vida e que hoje é um museu na cidade do México. E essa casa tem essa cor azul característica. Bem, então a gente observa no canto direito da pintura o pai dela, como eu falei, de ascendência europeia, o pai dela era alemão, e no canto superior direito a gente observa a representação dos avós paternos dela. À esquerda, de branco, a gente observa a representação da mãe dela, a mãe dela com traços indígenas, porque a mãe dela tinha uma ascendência indígena. Então, como também nós podemos observar no canto superior esquerdo, o pai e a mãe, os avós maternos. E é interessante observar que ela também representa um feto saindo ou ligado à mãe. A mãe ali está representada com um vestido branco e ali tem um bebê, um feto, com uma espécie de cordão umbilical ou uma veia, uma artéria ligada ao ventre da mãe, que está com aquele vestido branco. E aí a gente observa também que todos os personagens dessa árvore genealógica parecem também se ligar a ela por essas linhas avermelhadas que lembram veias ou artérias. Ou seja, como eu falei antes, é um recurso visual que ela utiliza em muitas obras. E falando um pouco do surrealismo, como eu falei anteriormente, ela é classificada por muitos como uma artista surrealista, justamente por essa forma dela representar as cenas. Mas ela rechaçava esse rótulo de surrealista, ela dizia que ela apenas pintava a própria vida. Então, na verdade, não era um surrealismo, era um realismo. Então, como a gente poderia classificar o trabalho dela? Ainda que eu tenha dito que é um trabalho
quase que inclassificável, mas como um realismo fantástico. Ou seja, ela utiliza dessa linguagem metafórica, ela se utiliza dessas metáforas visuais para contar a sua própria história. Essas metáforas são usadas para representar a sua própria realidade. Então, seria um realismo mágico ou um realismo fantástico. Continuando aqui, temos aqui um autorretrato com um macaco, e ela costumava, ela não só fez diversos autorretratos, como também ela, ao se autorretratar, ela gostava também de representar bichos de estimação que ela tinha. Por exemplo, um macaco. Ela tinha vários bichos de estimação. Que traz para... esses animais de estimação dela trazem um certo ar de exotismo para as pinturas dela. E são características bastante marcantes desses autorretratos. O rosto dela é extremamente expressivo, com adereços no cabelo, com joias, como vocês podem observar, e o fundo do retrato sendo representado, representado esse fundo com uma natureza exuberante, com folhagens, com flores, que remetem à sua terra natal, que é o México, a riqueza natural do México. Então, assim, o trabalho dela não só ele traz a sua própria, ela representa a sua própria vida, a sua própria dor, como também ela representa a cultura e a natureza do México, do seu país de origem. Nessa outra pintura aqui, Duas Fridas, de 1939, ela representa a dualidade que ela sentia dentro dela, sendo ao mesmo tempo uma mulher de origem europeia e também de origem indígena. Ela representa a miscigenação. Ela é resultado de uma miscigenação. Então, à esquerda, a gente vê, ela se autorrepresenta com uma roupa branca, típica europeia, e à direita, ela se autorrepresenta com um vestido típico das mulheres mexicanas, das mulheres indígenas, de origem indígena. É interessante observar que a figura da esquerda, ela tem uma gola que vem até aqui em cima do pescoço. Mostra bem essa característica da roupa europeia ser muito fechada por uma questão religiosa. As mulheres eram muito religiosas, então a roupa era muito fechada. Já na figura da direita, a gente vê uma roupa mais colorida e mais aberta, porque é uma roupa de origem indígena. E aí a gente observa que o coração ele é representado na frente do peito dela, e os corações eles estão interligados por essas artérias, essas veias aí. E as duas mulheres e as duas Fridas, elas têm as mãos unidas, que ela demonstra exatamente essa dualidade cultural que ela vivia, por ela ter origens europeias e também origens indígenas. E ao fundo ela representa um céu nublado, um céu
extremamente carregado. E, enfim, isso pode, aí fazendo uma leitura, né, fazendo uma interpretação, isso pode representar aí ah, talvez uma essa dualidade cultural, essa dualidade que ela sentia, podia ser algo que atormentava a, a vida dela, a consciência dela. Por isso a gente tem esse céu tempestuoso, muito nublado, mas isso é uma interpretação. Inclusive esse tipo de pintura, que muitos consideram surrealista ou realista fantástica, elas são extremamente possíveis, né? Existem várias formas de interpretá-las, são extremamente simbólicas, extremamente significativas. Nessa outra pintura aqui, Autorretrato com Colar de Espinhos e Beija-Flor, a gente, de 1940, a gente observa ela que está representada frontalmente e, mais uma vez, ela se autorrepresenta com esses bichos, né, com os bichos de estimação que ela tinha, adereços no cabelo que eram muito característicos, a mata atrás dela, a mata extremamente exuberante, extremamente colorida. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é para o detalhe do pescoço dela, que eu vou aqui mostrar ainda, vou ampliar esse detalhe para vocês. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Então observem que esse colar de espinhos, esse colar de espinhos, os espinhos estão entrando no pescoço dela e estão fazendo o pescoço dela sangrar. E a gente claramente pode pode relacionar esse colar de espinhos que machuca, que fere a pele dela, que sangra a pele dela com a coroa de espinhos de Cristo. Então a gente pode fazer uma relação bastante nítida com a paixão de Cristo, com o sofrimento de Cristo. E uma outra coisa interessante dessa pintura é esse beija-flor. O beija-flor, para os mexicanos, seria um pássaro que simbolizaria sorte ou enfim, elementos positivos. E aqui o beija-flor ele estaria morto, fazendo parte desse colar de espinhos. Então, enfim, mais um elemento aí que agrega expressividade e também agrega essa ideia de dor, de sofrimento que ela nos passa por esse autorretrato. Nesse outro aqui, Raízes, ela se autorrepresenta deitada, ela tem um vestido, ela tá com um vestido longo. Inclusive, uma das possíveis causas dela usar vestidos tão longos era para esconder as pernas, porque as pernas dela, por ela ter contraído poliomielite, ela tinha pernas com uma perna mais grossa que a outra, e também por causa dos acidentes que ela sofreu, as amputações, enfim, então ela usava sempre vestidos compridos, e como ela ficava muito tempo deitada, ela acabou se autorrepresentando aí como se estivesse criando raízes. E aí a gente observa que o corpo dela está se mesclando com essa planta que sai de dentro do corpo dela e vai na direção
do chão, como se ela estivesse se enraizando naquele chão. E é engraçado que o chão é um chão bastante árido, é um chão bastante árido que contrasta com a planta verde vicejante que sai de dentro do corpo dela. Nessa outra pintura... Opa, pulei aqui, deixa eu voltar aqui. Nessa outra pintura aqui, a Coluna Partida, de 1944, é também um autorretrato extremamente expressivo, porque ela representa a sua coluna vertebral, que sofreu muito com os acidentes. Ela representa como se fosse uma coluna grega, de um templo grego, toda rachada. E observem também essa cinta que envolve o tórax dela, porque ela sempre teve que usar várias cintas para poder segurar a coluna, enfim, a postura dela, porque ela tinha a coluna extremamente danificada. Então ela usava essas cintas para conseguir ficar ereta. E aí, além de representar a coluna dela toda como se fosse uma coluna de um templo totalmente quebrado, rachado, ela também representa vários pregos que estão na pele dela, entrando na pele dela e fazendo a pele dela sangrar. E a dor que ela sente, a gente observa pelos olhos dela. Os olhos dela têm lágrimas escorrendo. E então, quer dizer, é um autorretrato assim que nos passa uma grande dor e também uma grande expressividade. Nessa outra pintura aqui, Sem Esperança, a gente observa o cavalete improvisado que se colocava para que ela pudesse pintar, que ela pudesse se expressar, mesmo deitada. Só que, nesse caso aqui, ela está deitada nua, ela está coberta com um cobertor. Nesse cobertor a gente vê representações de micróbios, de micro-organismos. Tem um funil na boca dela e tem vários animais, porque nesse momento ela não se alimentava bem, ela não comia, ela tinha que se alimentar. As pessoas diziam que ela tinha que se alimentar bem, é como se ela estivesse sendo obrigada a se alimentar, e a comida era colocada num funil para que ela à força pudesse se alimentar. E aí a gente observa, quer dizer, também é uma pintura extremamente expressiva e triste, né? Porque os animais que estão representados ali naquele funil, eles estão mortos, e ali também a gente observa um crânio, uma caveira. Então, enfim, é uma obra também extremamente dura, né? Extremamente chocante para nós espectadores. E ao fundo a gente vê uma paisagem deserta, uma paisagem desolada, seca, contrastando, por exemplo, com alguns autorretratos dela em que a paisagem ao fundo é aquela paisagem exuberante da natureza mexicana, ainda que a natureza mexicana também tenha muitas paisagens desérticas. Nessa outra pintura aqui, o Veado Ferido, ela se autorrepresenta como um cervo, como um veado, e é interessante que esse é um animal de caça, que é muito caçado, e ele ali está cheio de flechas, está crivado de flechas, e as flechas que estão
no corpo, né, do animal estão fazendo com que ele sangre. E, enfim, há algumas interpretações, né? Primeiro que a gente pode fazer uma relação imediata da ideia da caça, né? Do animal de caça que está sempre fugindo do caçador. As flechas que atingem o corpo do veado representam o sofrimento dela. E a gente pode também fazer uma relação com a representação de São Sebastião, que é um santo católico que também foi martirizado com várias flechas que atravessaram o seu corpo. E é interessante também que ela se autorrepresentar como um servo também poderia identificar essa ideia de que ela tanto tem um lado masculino como feminino, que poderia representar a bissexualidade dela. Enfim, são algumas interpretações possíveis dessa obra. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Mas, gente, eu queria também chamar a atenção para vocês, não só das pinturas, mas também das fotografias. E algumas dessas fotografias eu trouxe aqui para vocês. Ela tem muitas fotografias. Nesse caso aqui, é um retrato dela aos 12 anos, feito pelo pai dela, o Guilhermo Calo, que era um fotógrafo profissional. Então, assim, eu acho as fotos que o pai dela fez dela são fotos maravilhosas. E ela nitidamente herdou aí o senso estético do pai. E ela amava profundamente o pai. Isso está registrado em cartas. Já com a mãe dela, ela tinha um relacionamento um pouco mais conturbado. Inclusive parece que a mãe dela teve uma depressão após o parto dela. Mas algumas pesquisas recentes, inclusive antes da aula, se vocês forem pesquisar no Google Art, vocês encontram muita coisa da vida da Frida, além, obviamente, de pinturas. Mas eu estava vendo agora à tarde algumas cartas que ela escreveu para a mãe, correspondência entre ela e a mãe. Então, muito interessante ver esse lado dela, né, familiar dela. Ela tinha um amor muito grande pela família dela. Um outro retrato dela, feito pelo pai, aí ela com 25 anos. Então vejam aí que imagem linda, que foto linda. Ela era realmente muito bonita e ela era muito vaidosa. E apesar de todo o sofrimento, ela sempre com esse olhar firme, esse olhar extremamente expressivo. E como ela era muito vaidosa, sempre com adereços no cabelo e sempre com roupas belíssimas. Nesse caso aqui, a pintura é preta e branca, a gente não consegue identificar as cores das roupas que ela usava, a gente só consegue identificar mais nas pinturas que ela fazia dela mesma, né? Essa outra imagem aqui é de um ensaio maravilhoso dessa fotógrafa alemã, Gisele Freund. E essa fotógrafa, ela passou um tempo com a Frida e ela fez várias fotos do cotidiano dela e na casa dela, na Casa Azul, onde ela vivia. E aqui a gente vê um desses retratos dela pintando o retrato do pai. E esse retrato foi pintado mais ou menos nessa época, no início dos anos 50. E ela veio a falecer em 1954. Então aqui, mais uma vez, ela demonstrando o amor profundo que ela tinha pelo pai e fazendo esse belíssimo retrato do pai. E o resultado do ensaio da produção fotográfica que essa grande fotógrafa fez, e isso se traduziu, isso
teve como resultado esse livro aí que eu mostro para vocês. E eu indico fortemente, se vocês puderem comprar, que é da editora Harry and Abrams. As fotos são belíssimas. Frida Kahlo, Gisele Freund, editora Harry and Abrams. E eu não poderia encerrar sem dar essa dica do filme da Frida, de 2002, estrelada por Salma Hayek. É um filme maravilhoso, vencedor de 2 Oscars e dirigido por Julie Taymor. Então eu indico aí fortemente também que vocês procurem esse filme, que é um filme de 2002, que conta a vida sofrida, mas extremamente sofrida, mas intensamente vivida da Frida Kahlo. E eu também queria mostrar para vocês essa imagem que também foi feita para o filme, que mostra a atriz, a Salma Hayek, que reconstitui aquela pintura que eu falei anteriormente, intitulada de Duas Fridas. Então aqui a atriz Salma Hayek está caracterizada como Frida, e aqui a gente vê essas duas Fridas sentadas uma do lado da outra e com as mãos dadas. Então é interessante que a direita ela está representada com aqueles vestidos bem coloridos, ainda que seja uma foto preta e branca, mas aqueles característicos vestidos coloridos que ela usava. E a esquerda ela está representada com uma roupa masculina. Inclusive, é possível encontrar retratos dela muito jovem, com a família, e ela está vestida com roupas masculinas. Então, quer dizer, essa imagem tanto é uma referência clara àquela pintura Duas Fridas, que eu falei anteriormente, como ela também toca naquela questão da bissexualidade da Frida. E por tudo que a Frida representou, pela força, pelo ativismo, e enfim, por toda a riqueza da vida dela, ela acabou se tornando, décadas depois da morte, como também ela acabou se tornando um símbolo da luta feminista, por todas as dificuldades que ela passou e por tudo que ela representou. É engraçado que ela não teve muito reconhecimento logo após a morte dela. Ela só foi ter um grande reconhecimento dos anos 80 para cá. E também uma coisa interessante, as primeiras obras, as primeiras exposições que ela fez foram fora do México. Então ela só foi expor no México, ela só foi ter reconhecimento no país dela depois de ter sido reconhecida primeiramente no exterior. E para a gente encerrar, eu queria mostrar para vocês essa pintura dela, a última pintura que ela fez, de 1954, pouco tempo antes dela falecer, intitulada Viva a Vida. E ela fez essa pintura, ela representou, como uma natureza morta, né? Ela representou essas melancias, que é uma fruta extremamente colorida, extremamente bela, e eu acho que ela, apesar de ter sofrido tanto, de ter passado por tantas dificuldades, tanto dificuldades físicas, pelo acidente que ela, pela doença que ela teve, pelo acidente que ela teve, mas também a dificuldade
que ela teve emocional que ela teve com Rivera, enfim, dos relacionamentos amorosos dela. Mas apesar de tudo isso, ela encerrou a vida dela com essa pintura que é extremamente colorida, essa pintura que é extremamente bela, e fazendo essa homenagem à vida. Viva a vida, que ela apesar dos pesares, ela vale a pena ser vivida, e apesar dos pesares, a vida é colorida. E acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que levar para a nossa própria vida. E para a gente encerrar, eu trouxe aqui essa frase dela, uma frase famosa, que vai ao encontro do que ela sempre disse, que ela na verdade não era surrealista, na verdade ela pintava a sua própria vida. E ela dizia o seguinte: eu pinto a mim mesma porque sou sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor. Então, a arte dela era uma arte autobiográfica. E na verdade, para mim, ela é um dos grandes exemplos, não só da arte do século XX, mas como da arte moderna, de uma maneira geral, porque a arte moderna, ainda que seja característica de tantos ismos, o que talvez tenha ficado da arte moderna, o que tenha ficado para os tempos que nós vivemos hoje é o individualismo. Na verdade, a arte ela serve para nós expressarmos a nossa individualidade. E a arte serve principalmente para nos fazer pessoas melhores. E é isso que eu sempre acredito, e é por isso que eu sempre venho aqui apresentar esses conteúdos com todo prazer e esperando que a gente possa melhorar cada vez mais na nossa própria vida. Gente, deixa eu ler aqui, deixa eu ativar novamente os comentários e deixa eu ler um pouquinho aqui das perguntas que vocês fizeram. Nossa, é pergunta beça, gente. Bom, tem uma dúvida aqui. Para se inscrever no Arte, o pagamento mensal é sem período de duração? Sim. Não tem um período determinado. Pode ser cancelado a qualquer momento. Ou seja, pode ser cancelado a qualquer momento, tá, gente? Assinatura. Bom, M. Ferreira Fotos perguntou: podemos dizer que na obra Coluna Quebrada os pregos era uma metáfora para a dor que ela sentia? Exatamente. Tanto a coluna quebrada quanto os pregos representavam isso. A dor e o sofrimento que ela estava passando. Deixa eu ver. Acho que a gola alta da imagem dela um aparelho ortopédico para manter o pescoço firme. Olha, por um lado pode ser também, mas eu considero que seja mais uma forma de representar, por ser muito fechado, né, gola fechada, representar o catolicismo, né, a forma de se vestir das mulheres de religião católica, né, porque o corpo, né, tinha que ficar muito fechado. Tá bom? Mas pode ser também. Deixa eu continuar lendo aqui, gente, as dúvidas. Eita. Várias pessoas perguntando se vai ficar gravado. A Frida teve um caso com um político russo, não me lembro o nome, era o Trotsky, gente. Tá bom? Era o Trotsky que foi ao México e ela acabou Trotsky era comunista e ela acabou tendo um relacionamento com ele. No filme no filme Frida, com a Selma
com a Salma Hayek, esse trecho da vida dela é representado. As pessoas estão perguntando o que, Alicia? Se vai ficar gravada a aula. Gente, a aula ela fica disponível, esse nosso encontro fica disponível por mais 24 horas no Instagram. Tá legal? Gente, estou tentando ler aqui o máximo possível. Por que nas duas Fridas, a Frida de vestido branco tem uma tesoura na mão? Olha só, gente, é muito controverso, né? Mas eu imagino que a tesoura seja uma referência às cirurgias, tá? Isso é uma leitura que eu faço. Calma aí. Gente, então, só para lembrar, mais uma dúvida aí, essa live vai ficar disponível 24 horas? Sim, essa live ela fica disponível no Instagram por mais 24 horas. Quem quiser pode rever. E depois, se quiserem ver todas as anteriores, tem essa assinatura que eu disponibilizei para vocês. E a inscrição ela está naquele link em azul, na bio lá do meu Instagram. Tá legal, gente? Deixa eu ler alguns comentários aqui rapidamente, que nós tá acabando aqui o nosso tempo, né? Temos poucos segundos. E enfim, quando será a próxima live? Gente, as lives são sempre às quintas-feiras, às 8 da noite. Tá legal? E, gente, bom, nós temos só 30 segundos restantes. Eu queria agradecer mais uma vez aí a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E nos encontramos na semana que vem para mais um tema da arte. Fiquem bem, se cuidem e até a semana que vem.